Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Cartola Analytics Oficial. Quem puder ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Quero pedir também a vocês que assistam o vídeo completo, pois assim o YouTube cada vez mais recomenda para outras pessoas, contribuindo assim para o crescimento do canal e nos ajudando a cada vez mais estar aqui dando dicas e ajudando a vocês a mitar no Cartola 2025. Falando em dicas, minha primeira dica é: siga o desempenho dos times Analytics. Temos 5 times que são escalados com estratégias diferentes. Inclusive, o nosso time estatístico, que é o time que a gente escala aqui no YouTube, está com 1050 de pontuação. O time resenha do Analytics, que é o time escalado dentro do grupo de resenha, através de votação de enquetes, está com 1033 pontos. Já o time ousado, que é o time que a gente usa para tiro curto, geralmente fechando defesas, dobra de ataque, meio campo, está com quase 1000 pontos e pontuou 117 pontos na última rodada. Já o time Cartola Analytics Oficial, que é o time que a gente posta no Instagram, foi prejudicado pelo bug do Cartola na terceira rodada. O nosso time da terceira rodada não salvou e acabamos ficando com o da segunda rodada. Perdemos muitas cartoletas e fomos obrigados, durante muitas rodadas, focar em valorização. E agora o desempenho vem melhorando. O nosso time de valorização vem voando na temporada. Já bateu a casa de 207 cartoletas. Todos esses times são postados no nosso grupo de resenha e o link está na descrição. A segunda dica é para você que vai jogar o Cartola do Mundial. Já estamos organizando, dentro do nosso grupo de resenha, as nossas ligas. Temos ligas de pontos corridos, ligas clássicas, gratuitas e pagas e também mata-matas. A nossa liga paga está com a inscrição no valor de R$10. É uma liga sem limite de times e a premiação vai ser dividida do primeiro ao terceiro. Primeiro colocado, 60% da premiação, segundo colocado, 25% e o terceiro, 15%. Caso queira participar, é só acessar o grupo de resenha ou então me procurar em alguma das redes sociais. Sem mais enrolações, vamos atualizar o time. Esse tinha sido o esboço que eu tinha feito para a 12ª rodada. Mas, diante de algumas notícias e também de um estudo mais aprofundado da rodada, agora tem algumas dúvidas. Dúvidas essas que vou esclarecer junto com vocês através de dados estatísticos. Vamos às dúvidas. Tenho dúvida no lateral, já que fomos surpreendidos com a notícia que Juninho Capixaba não joga, nos dois zagueiros, que é uma posição que sempre gera muitas dúvidas, no goleiro, já que o Vitória é um time que sempre marca gols em casa, e também no treinador. Como nosso time, na maioria das vezes, é pautado em dados estatísticos, vou usar os dados do site gratuito Parciais para nos ajudar nos cruzamentos de scouts. Vou começar as análises pelos goleiros. Tenho dúvida em 4 goleiros. São eles o Cássio do Cruzeiro, o Cleiton do Bragantino, o João Ricardo do Fortaleza e o Everson do Atlético Mineiro. O primeiro scout que eu vou analisar vai ser as médias, cedidas e conquistadas. Esses são os dados dos 3 últimos jogos com o mando da rodada. Podemos observar que o Cássio do Cruzeiro conquistou 7,77 de média e, em contrapartida, o Vitória cedeu 5,60. Já o Cleiton conquistou 6,13 e seu adversário, Bahia, cedeu 6,63. Já o João Ricardo conquistou em casa 3,80 e tem um cruzamento de scout de 4,73 cedidos do Santos. O Everson do Atlético Mineiro conquistou 3,70 em casa
Em contrapartida, o Inter cedeu 4,30. O segundo scout que eu considero importante para goleiros é o scout de defesas. Observando esses scouts, podemos ver que o Cássio, nos últimos 3 jogos fora de casa, fez 11 defesas. Em contrapartida, o Vitória, nos últimos 3 jogos em casa, cedeu também 11 defesas. Já o Cleiton, nos últimos 3 jogos em casa, fez 8 defesas. E também o Bahia cedeu 8 defesas fora de casa. Já o João Ricardo, em casa, conquistou nos últimos 3 jogos 8 defesas. E o Santos, fora de casa, cedeu apenas 4 defesas. Já o Everson do Atlético Mineiro, nos últimos 3 jogos em casa, fez apenas 2 defesas. E o seu adversário Internacional cedeu 8 defesas fora de casa. Analisando esses dados estatísticos, chega à conclusão que os 2 melhores goleiros para a rodada são o Cássio e o Cleiton. E por isso, aproveitando o bom momento do Cruzeiro, a minha escolha continua sendo o Cássio. Como o Vitória é um time que cede defesa para os seus adversários, mesmo que tome gol, o Cássio deve pontuar com defesas, mesmo assim nos entregar uma boa pontuação. Com a notícia que Juninho Capixaba, com a lesão na coxa, não joga, nossa outra dúvida é na lateral. Vamos comparar os dados estatísticos de 5 times da escolha do nosso lateral. Os jogadores preferidos são o Natanael do Atlético Mineiro, o Marlon do Grêmio, o Mancuso do Fortaleza, o Enzo Dias do São Paulo e o William do Cruzeiro. Podemos observar os dados sedimentos de médias para laterais, que o Atlético Mineiro conquistou 6,20 com seus laterais, enquanto o Inter cede 7,43. Já o Grêmio, com seus laterais, conquista 6,92, enquanto o Corinthians cede fora de casa nos últimos 3 jogos 6,62. Já o Fortaleza, em casa, nos últimos 3 jogos, conquistou apenas 1,70 com seus laterais, enquanto o Santos cedeu 6,65. Já o São Paulo, em casa, nos últimos 3 jogos, conquistou 2,56. Em contrapartida, o Vasco cedeu 5,20. Já o Cruzeiro, fora de casa com seus laterais, nos últimos 3 jogos, conquistou 8,43. E o Vitória, em contrapartida, cedeu 7,27. O scout que gosta de jogar para laterais são os desarmes. Olhando os cruzamentos de scouts, podemos ver que o Atlético Mineiro, nos últimos 3 jogos, em casa, conquistou 8 desarmes, em contrapartida o Internacional cedeu 17, o Grêmio executou 14 desarmes nos últimos 3 jogos em casa com seus laterais e o Corinthians cedeu 10 desarmes. Já o Fortaleza conquistou apenas 4 desarmes e o Santos cedeu 8 desarmes. O São Paulo, jogando em casa, conquistou com seus laterais nos últimos 3 jogos 11 desarmes e o Vasco cedeu 6 desarmes. Já o Cruzeiro, jogando fora de casa nos últimos 3 jogos, conquistou 12 desarmes com laterais e o Vitória cedeu 18 desarmes. Com base nesses dados, podemos concluir que os laterais do Atlético Mineiro, do Grêmio e do Cruzeiro são as melhores opções para a rodada. E a minha escolha, baseada no mau momento do Internacional e o seu cedimento, vou estar indo com Natanael do Atlético Mineiro. Natanael se destaca por desarmes, justamente um scout que é muito cedido pelo Internacional e vai encarar esse Inter em má fase e também muito desfalcado. Definido nosso lateral, nossa próxima dúvida será na zaga. Vou estar analisando os zagueiros do Atlético Mineiro, do Bragantino, do São Paulo, do Cruzeiro, do Fortaleza e também do Grêmio. Analisando a tabela de médias cedidas,
Podemos observar que nos últimos 3 jogos com esse mando de campo, os zagueiros do Atlético Mineiro conquistaram 8,83 de média, enquanto a partida, o Internacional cedeu 2,61. Já os zagueiros do Bragantino conquistaram 5,23 e o Bahia cedeu 5,46. Os zagueiros do São Paulo, nos últimos 3 jogos em casa, conquistaram 1,90 e o Vasco cedeu apenas 2,87. Já os zagueiros do Cruzeiro, fora de casa, conquistaram 4,71 de média nos últimos 3 jogos e o Vitória cedeu 4,64. Já os zagueiros do Fortaleza, em casa, conquistaram 5,01 e o Santos cedeu 5,10. Já os zagueiros do Grêmio conquistaram 5,02 e o Corinthians teve um cedimento de 5,52. O segundo scout considerado para zagueiros são os desarmes. E nesse quesito, podemos observar na tabela que os jogadores do Atlético Mineiro, nos últimos 3 jogos em casa, conquistaram 14 desarmes. Enquanto isso, o Internacional cedeu 8 desarmes. Já o Bragantino conquistou com seus zagueiros, nos últimos 3 jogos, 6 desarmes. E o Bahia cedeu 7 desarmes. Já o São Paulo, em casa, nos últimos 3 jogos, conquistou 9 desarmes. E o Vasco cedeu apenas 4 desarmes. O Cruzeiro, fora de casa com os seus zagueiros nos últimos 3 jogos, conquistou 9 desarmes. E o Vitória cedeu apenas 3 desarmes. Já o Fortaleza, em casa com os seus zagueiros, conquistou nos últimos 3 jogos 15 desarmes, tendo o cedimento do Santos nos últimos 3 jogos de 9 desarmes. Já o Grêmio, em casa, nos últimos 3 jogos, conquistou 10 desarmes e o Corinthians cedeu 9 desarmes. Com base nesses dados, as minhas escolhas serão o Júnior Alonso, do Atlético Mineiro, e o Gustavo Mancha, do Fortaleza. Principalmente por serem zagueiros que se destacam por desarmes, já que o SG no Brasileirão nunca é garantido. Em caso de perda do saldo de gol, ainda conseguem pontuar minimamente com desarmes. A próxima dúvida que vamos tirar é a respeito do treinador. Vamos avaliar os treinadores com base nas médias conquistadas e cedidas. Os 4 treinadores analisados serão o Cuca, do Atlético Mineiro, o Mano Menezes, do Grêmio, o Vojvoda, do Fortaleza e o Leonardo Jardim, do Cruzeiro. Nos últimos 3 jogos em casa, o Cuca conquistou 4,56 de média, enquanto a partida, o Internacional cedeu 4,97. Já o Mano Menezes, em casa, tem uma média de 4,40 nos últimos 3 jogos. E o Corinthians cede, em média, para treinadores 4,79. Já o Fortaleza, em casa, mantém uma média de 4,35, enquanto o Santos cede uma média de 3,96. E para finalizar, o Cruzeiro, fora de casa nos últimos 3 jogos, conquistou 4,87 de média. E o Vitória cedeu, dentro da sua casa para treinadores, uma média de 3,24. Com base nesses dados, enxergo um equilíbrio muito grande entre os treinadores. Por isso, vou apostar no bom momento do Cruzeiro e estarei mantendo o Leonardo Jardim. O Cruzeiro, que os últimos 3 jogos fora de casa, venceu e também não levou gols. Além disso, caso vença, o Cruzeiro tem a chance de ir para a parada do Mundial de Clubes na liderança do campeonato. Para fechar nossas dúvidas, vamos tirar a dúvida do nosso reserva de luxo. Com isso, vamos estar analisando os dados de atacantes, pois vou manter o meu reserva de luxo no ataque. Analisando as tabelas de médias cedidas e obtidas para atacantes nos 3 últimos jogos com o mando, o que me chamou a atenção
foi a média obtida pelo Fortaleza nos 3 últimos jogos em casa. Por isso, nesse momento, o está mantendo um atacante do Fortaleza como reserva de luxo. A minha opção e a minha preferência do momento é pelo Marinho, porém ele está em dúvida no Cartola. Lembrando a vocês que há uma rodada que devemos ficar atentos até o último momento com as notícias, já que tivemos data FIFA e muitos jogadores foram titulares em seus jogos. Sendo assim, podem não ter as horas necessárias de descanso e por isso não jogarem por seus times nessa rodada. Meu time final será postado amanhã às 18h50 nos stories do Instagram, @cartolaanalytics. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também se inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.